Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nós vamos dar continuidade ao estudo de Esdras, que o presbítero Paulo começou e já foi até o capítulo de número 2. O presbítero Douglas fez a leitura do capítulo 3 de Esdras, que é exatamente o capítulo de nosso estudo, quando o povo que saiu da Babilônia, que saiu das cidades para onde tinham ido, ou para onde tinha ido por causa do cativeiro, agora está de volta, já no 7º mês, estando os filhos de Israel nas cidades. Então, nós já estamos com o povo em Jerusalém. Só que para nós compreendermos melhor o que está acontecendo em Esdras e Neemias, tendo em vista que nós estamos estudando a reconstrução. É claro que o nosso desejo não é motivar uma reconstrução de prédios, mas mostrar pela palavra do Senhor a necessidade do povo de Deus estar sempre se voltando para a necessidade de reconstruir a vida com Deus. A reforma protestante, por exemplo, foi uma reconstrução em uma época em que o cristianismo estava bastante maltratado por uma série de questões. E os nossos dias não são diferentes. Nós precisamos também de uma reconstrução, tendo em vista que há uma tendência do pecador de colocar sua esperança e religiosidade em coisas aparentes, como prédios, como estruturas, e se esquecer daquilo que é essencial. Essa tendência para esquecer o que é essencial faz com que a igreja esteja sempre precisando, tenha sempre que refletir e retornar aos princípios. Inclusive, foi esse o sentido da frase, igreja reformada sempre se reformando. Uma igreja que está sempre retornando à palavra de Deus, retornando ao que Deus ensina para que ela viva uma vida para a glória do Senhor. Então, aqui em Esdras, e seguida tem Neemias, ocorre uma reconstrução. Mas, para chegar lá, para entender o que foi que aconteceu, nós precisamos recuar um pouquinho. Lembrar o que Israel viveu, como era a vida de Israel, a fim de que a gente entenda todo esse trabalhar de Deus para mudar, transformar o povo. Devemos lembrar que Israel viveu uma vida profundamente idólatra durante a sua vida, sua jornada, sua longa jornada. Israel estava sempre errando diante do Senhor, como nós encontramos, por exemplo, no livro de Juízes, que é o livro que mais mostra esse problema da nação. Uma nação propensa a desobedecer, propensa a pecar contra o Senhor. E quando Israel pecava contra Deus, quando Israel se afastava do Senhor, Deus levantava profetas. Foram homens levantados por Deus para chamar a atenção do povo e dizer assim: volte para o Senhor, retornem para Deus, se arrependam dos seus pecados. Inclusive nisso a gente já pode até trazer uma aplicação, porque ainda que os profetas, segundo aquele modelo ensinado na Escritura, os profetas que eram chamados diretamente por Deus e tinham uma palavra direta de Deus, que Deus dava uma revelação nova, ainda que esse modelo, e principalmente esse modelo escriturístico, tenha de certa forma se acabado, ou seja, não tenha se encerrado, Deus ainda fala por meio da sua palavra. Ou seja, a profecia não se acabou. Então, os profetas, conforme o modelo que Deus no Antigo Testamento ia dando ao povo, se acabou, mas não as palavras dos profetas.
E em nossa geração, Deus ainda levanta homens para pegar esta palavra dada pelo Senhor, e fazer o povo retornar também a Deus, retornar à palavra, se arrepender dos seus pecados. Ou seja, Deus está sempre levantando homens em cada geração para exortar a geração que se afasta de Deus, que se desvia do Senhor e precisa ser reconduzida para Deus. Portanto, ainda é necessário que a igreja esteja atenta à voz do Senhor ecoando, forte, exortativa, para o bem do seu povo, para que esse povo ande com Deus. Então, isso aconteceu durante gerações, certo? Nós vamos encontrar isso desde o início do povo de Israel, pensando ali em Êxodo, desde Êxodo, após a saída do Egito, ou até antes, porque a gente tem Moisés, que também exortou o povo, não só libertou o povo do Egito, mas também exortou o povo a se santificar para Deus, inclusive quando ainda estava para sair do Egito. E depois disso, uma série de homens de Deus foram levantados pelo Senhor. Mas Israel nunca deu atenção. Ou seja, aquilo que a gente vê hoje, homens levantados por Deus para exortar o povo, para reconduzir o povo e levar à presença do Senhor, a uma vida realmente com o Senhor, esse desprezo comum a estes homens, a essas pregações, a essa palavra fiel, ou seja, uma exposição fiel da Escritura, ainda que nos assuste hoje, é algo comum ao povo de Deus na Escritura. Um povo que sempre está recusando a palavra de Deus. Um povo que costuma desprezar o chamado do Senhor. Isso é triste, muito triste. Mas essa foi a realidade. Não uma realidade que deveria ser a nossa, apesar que tenha acontecido com frequência em cada geração. Mas não deveria, porque inclusive há uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que diz respeito ao fato de que o Espírito de Deus foi enviado em abundância, em plenitude para a igreja, para que ela possa inclusive compreender a palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor, ter prazer na palavra do Senhor, como nos diz a profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Então, o que acontecia? Acontecia do povo pecar contra Deus, se afastar de Deus, Deus levantar profetas para o povo andar na presença do Senhor. Só que o povo, mesmo assim, boa parte das vezes, não ligava para isso. Alguns poucos reis realmente reconduziram o povo para Deus. Davi é considerado o principal deles. Depois nós temos o Ezequias e o Josias. Esses são os principais reis que realmente conduziram o povo para Deus. Tanto é que sobre Josias, que é considerado um reformador de Israel, é dito assim em 2 Crônicas 34, versículo 2. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então observe que Josias foi um homem importante para a condução do povo de Deus à presença de Deus. Inclusive, ele fez muitas coisas importantes, rigoroso, e fez com que o povo fosse limpo, purificado. Ele foi muito rigoroso com o propósito de purificar o povo. Por exemplo, Josias, ele jogou fora todo objeto de culto pagão. Nós vamos para 2 Reis, capítulo 23, para ver um pouquinho isso. O versículo de número 4, no capítulo 23, diz: Então, o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército
dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Então, ele purificou, jogando fora os objetos de culto pagão. Josias também destituiu os sacerdotes que sacrificavam a deuses, o versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Veja como Israel estava profundamente distante do Senhor. A nação estava completamente alheia à santidade e exclusividade do Deus dos céus e da terra, e cultuava a todo tipo de ser celestial, a todo tipo de criatura, por causa de sua inclinação à idolatria. E Josias foi purificando, tirou os objetos de culto pagão, destituiu os sacerdotes que sacrificavam, faziam cultos aos deuses pagãos, derribou as casas de prostituição cultual, versículo 7, também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Então ele também acabou com esse culto, inclusive imoral, que era comum nas nações ao redor, esse culto pagão relacionado à prostituição. Josias profanou e derribou os altares pagãos espalhados por Judá, e aí a partir do versículo 8, vai nos contar que ele foi derribando os altares pagãos que estavam espalhados para que o povo não mais adorasse a deuses pagãos, mas adorasse somente ao Senhor, porque havia um templo em Jerusalém para adoração a Deus. Josias expulsou os médiuns, feiticeiros e ídolos do lar. Versículo 24, veja o homem rigoroso. Ele simplesmente foi mandando, expulsando, foi acabando com a prática de médiuns, que hoje são os espíritas, que fazem aquilo que eles faziam, ou seja, essa consulta a mortos, esse tipo de prática que Deus abomina completamente e que é muito presente aqui, infelizmente, no sul. É uma prática abominável ao Senhor. Não importa se eles conseguem ou não consultar os mortos. Isso é detestável, odioso aos olhos de Deus. E diz o texto que Josias expulsou essas pessoas. Deus abomina completamente esses que são médiuns, feiticeiros, necromantes, esses que consultam os mortos e fazem rituais relacionados a estas coisas. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. E isso para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro, na palavra de Deus, que havia sido encontrada dentro do templo. Então, Josias foi um grande homem que purificou o povo de Deus. E ele não só tirou o que não presta do meio do povo de Deus, ele conduziu o povo para Deus. Josias leu a palavra de Deus para todo o povo, e nós vamos encontrar isso a partir de então, quando Josias vai conduzindo o povo para a celebração da Páscoa ao Senhor. Lá no início do capítulo de número 23, ele fala sobre Josias ter lido para o povo, desde o menor até o maior, todas as palavras do livro da aliança, versículo 2, e ter restaurado a aliança com Deus, versículo de número 3. Ele exigiu obediência à palavra do Senhor e restaurou a celebração da Páscoa, uma Páscoa inigualável que foi celebrada em Jerusalém
com a condução, estando à frente, Josias, esse grande rei que reformou, que teve o propósito de restaurar a vida espiritual de Judá, do povo de Deus. Todavia, mesmo com tudo isso, o povo não abandonou a sua inclinação ao pecado, à idolatria. Após a morte de Josias, o povo volta a pecar contra o Senhor, volta a se afastar do caminho do Senhor, tanto o povo quanto os reis. E aí vem a profecia, ou a palavra de Jeremias, para exortar o povo, para anunciar ao povo o castigo divino por todos os seus pecados. E olha o que o povo responde a Jeremias. Jeremias capítulo 44, versículo de 15 a 19, nos diz assim: Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Até o versículo 17 eu li. Olha que coisa. Deus falou por o profeta. O povo ouviu a palavra do Senhor, mas simplesmente respondeu: nós não vamos obedecer, nós vamos continuar sacrificando, queimando incenso, fazendo culto pagão, cultos à rainha dos céus, uma figura mencionada aqui enfaticamente nesse texto, porque fazíamos isso e estava tudo bem. Ou seja, olha que coisa, não importa se é certo ou errado, importa se está dando certo, se está tudo bem. Como é que você lida com isso? O mundo lida bem assim. Não importa se é certo ou errado, importa que está tudo bem. Ou seja, enquanto Deus não levanta um castigo, enquanto Deus não faz algo duro, eu vou continuar fazendo o que eu acho que é certo, mesmo que seja errado. Ou aquilo que eu acho que está bom, mesmo que seja errado. O importante é que, de forma pragmática, esteja tudo bem. Observe que isso é comum em nossos dias, e estava acontecendo naqueles dias. Foi por isso que Deus mandou o castigo. Deixa eu perguntar para você, você é assim? Nós vamos entrar na reconstrução de Esdras, mas antes disso eu preciso que nós reflitamos. Como você reage à palavra de Deus que é anunciada com fidelidade? O que importa para você é que esteja tudo bem. Sua despensa está cheia, a casa está bem, as contas estão pagas, o carro está na garagem, está tudo bem, então não importa o que você faz. O importante é que esteja tudo bem. Eles disseram exatamente isso: olha, tínhamos fartura enquanto fazíamos essas coisas, então estava bom. Então não tem por que dar ouvidos à palavra do Senhor. Essa era a ideia. Mas eles estavam profundamente enganados. E a nossa geração está profundamente enganada. Nós não sabemos qual o rumo de nossa geração. Não sabemos se o que está acontecendo é exatamente um castigo de Deus por ele estar se desagradando até da igreja de nossos dias, do cristianismo de nossos dias, completamente destituído de uma verdadeira espiritualidade.
preso a templos, a política, a estrutura, a pessoas famosas, mas completamente alheio a uma verdadeira piedade, a uma vida de oração, a uma vida de leitura da palavra e uma vida de dedicação ao Senhor, de um coração arrependido diante dos pecados, de uma busca por uma vida cristã simples e não cheia de tradicionalismos, tantos deles inúteis e até prejudiciais à igreja. Como é que está o cristianismo nos nossos dias? Portanto, olhando para ele, não é difícil ver que todo tipo de mal que sobrevém a essa geração é um mal, ou serão males que ela mereça. Porque o povo tem um coração duro, semelhante aos dias de Jeremias. E só dá ouvidos a Deus quando vem muita tribulação. Enquanto as coisas estiverem bem, as pessoas não darão ouvidos à palavra do Senhor. Por isso, podemos considerar que é até bênção que sobrevenham flagelos à nossa geração, danos, tribulações, para que o povo se arrependa, para que o povo escute, para que o povo dê atenção, porque estão tão acomodados ao fato de que o pragmatismo está funcionando. Nossos templos são bonitos, nossa estrutura funciona, as coisas são como nós queremos, mesmo que esteja completamente desagradável aos olhos de Deus. E então, não se importam com aquilo que é pregado da parte do Senhor. Estão mais interessados com pastores engraçadinhos, comediantes, que estão fazendo apresentações e seu showzinho diante das pessoas. Estão mais interessados em pulozinho e reteté de quem não tem nenhum tipo de intimidade com Deus, mas fica aparecendo e se amostrando numa falsa espiritualidade, numa série de mentiras que chamam de enchimento do Espírito, do que realmente interessados em ouvir a palavra do Senhor. Uma geração hipócrita, mentirosa, enganadora, que vive uma falsa espiritualidade. Enquanto não vier castigo da parte de Deus, duro castigo, não dará ouvidos à palavra do Senhor. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente isso. Nós temos entre Josias, ou claro, um pouco depois, porque nós tivemos outros reis depois, e o tempo de Esdras, um período de castigo. Alguns anos depois de Josias, após alguns poucos reis, Deus traz castigo sobre o povo, 70 anos, aproximadamente 606 a 536. 70 anos de castigo, porque o povo só escuta quando é castigado. Mas veja que, ainda que seja uma ação dura da parte de Deus e que pareça expressar uma falta de controle, na verdade, o resultado mostra que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Aquele castigo que veio da parte do Senhor para Israel, ou especificamente Judá, Deus trouxe com propósito, e nos ensina até hoje, Deus mostrou que o povo era duro de coração, e precisava realmente de algo muito forte para mudar. Lá no Salmo 32, versículo 9, o salmista diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Um povo que só aprenderia assim. E Deus trouxe o castigo. Mas o operar de Deus no período do castigo foi bem mais amplo. Não foi apenas o sofrimento, porque lá também Deus levantou o profeta. E Deus foi trabalhando a vida daqueles que foram para o cativeiro. Na verdade,
foi para o cativeiro muito mais aqueles que creram na palavra do que os que não creram. Porque Deus havia dito pelo profeta que aqueles que crescem na palavra do profeta não lutariam quando viesse a Babilônia e se entregariam, porque os que se entregassem por crer na palavra do profeta, eles iriam ser, então, deportados para a Babilônia, as cidades do Império Babilônico, e viveriam. E lá, Deus disse, reconstruam a vida, até que acabe o castigo. Então, aqueles que foram os melhores, poderíamos dizer. Razão também para que Deus purificasse o povo, selecionando aqueles que iriam reconstruir a cidade de Jerusalém e a tribo de Judá. E são esses que vão voltar, ou descendentes desses que vão voltar, que foram castigados, que passaram aqueles muitos anos lá sofrendo, em certa medida, porque estavam espalhados entre povos pagãos. E ali eles viram a necessidade de realmente fortalecer a fé judaica, a identidade judaica e recomeçar uma vida andando realmente com o Senhor. Então, o que nós encontramos aqui no capítulo 3 de Esdras é essa expressão do operar de Deus na vida de um povo castigado. Eu vou ler outra vez, ainda que o presbítero Douglas já tenha lido, um pedaço do texto, não todo, mas um pedaço do texto. O capítulo 3 de Esdras, versículos de 1 a 7. Diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Vamos observar algumas questões aqui, alguns pontos importantes que mostram que a reconstrução que acontece em Esdras e Neemias não é apenas uma reconstrução do templo e dos muros da cidade. É uma reconstrução muito maior. O castigo de Deus foi eficaz, ele de fato foi bem sucedido. Isso inclusive traz esperança para nós, que caso vejamos castigos de Deus em nossa geração sobre um povo que constantemente se desvia da pureza e da simplicidade da palavra de Deus e de uma vida dedicada só e somente só a Cristo Jesus, um castigo vindo a um povo que precisa voltar à Escritura Sagrada, sabemos que ele pode ser eficaz. Por quê?
Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito. Portanto, quando nós vemos um agir de Deus castigando pessoas ou povos, nós devemos descansar, porque Deus sabe o que está fazendo. E tudo que Ele faz tem bons resultados. Deus não falha naquilo que Ele faz. E veja que isso aconteceu naqueles dias. Diz o texto que eles chegaram e se ajuntaram como um só homem em Jerusalém. O que é que nós encontramos aqui? Unidade. Só que uma unidade boa para o que é bom. Porque se nós falarmos de unidade em termos genéricos, o ser humano sabe se unir para fazer um monte de porcaria. O ser humano sabe se unir para fazer tudo o que é errado. O que ele não sabe é se unir para fazer o que é bom. Nós temos visto em nossos dias uma série de tentativas, iniciativas, algumas até estão sendo bem-sucedidas, infelizmente, para aprovarem leis pagãs de filhos de Satanás, que estão lá no Congresso, que estão pelo nosso país, colocando leis ou sugestões de leis, planos de leis para serem aprovados. Enquanto, inclusive, as pessoas de forma muito boba e imatura estão apenas olhando para o que o presidente faz e outros filhos de Satanás ao redor estão perturbando a nação, tentando levá-la para todo tipo de coisa ruim, inclusive a pedofilia. Então, em vez de você estar olhando para um homem com todas as suas falhas que como homem terá, olha para os filhos de Satanás, que estão do lado, tentando aprovar a pedofilia e uma série de coisas erradas. Para de ser bobo e começa a olhar para o que realmente interessa. Para que esses filhos de Satanás não sejam bem-sucedidos naquilo que eles venham a fazer. Então, para fazer o que não presta, as pessoas sabem se juntar. Lá no capítulo 11 de Gênesis, diz o texto que o povo começou a se juntar para fazer uma torre, que expressava sua incredulidade na promessa de que não haveria mais dilúvio, sua rebeldia contra Deus, seu desejo de fazer aquilo que estava no coração pecador. Versículo 6 diz, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Então, o ser humano sabe se juntar para fazer o que não presta, para fazer o que é ruim. Para isso ele sabe se juntar. Tanto é que é comum pessoas se juntarem para derrubar outras, para prejudicarem, para fazer o mal. Para fazer o que não presta, até dentro da igreja as pessoas se juntam. Para orar, para evangelizar e para fazer o que é bom, não. Mas para fazer o que não presta, é capaz de a gente encher uma igreja para que pessoas consigam fazer mal a outra. Mas para orar e para fazer o que é bom, elas não se juntam. Porque o homem é propenso ao mal. Mas aqui em Esdras, está acontecendo algo fantástico. O povo se junta como um só homem para construir ou reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir a vida do povo de Deus, para sacrificar ao Senhor, para adorar a Deus, para ouvir a palavra, para fazer o que é bom. O povo está ali, não mais para fazer o que é ruim, mas para fazer o que agrada a Deus. O pecado, ele divide os homens. Essa é outra lição que nós também aprendemos na palavra do Senhor, conforme nos mostra, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e assim por diante. Então, de um lado, o homem é capaz de se juntar quando é para fazer o que não presta. De outro lado, o pecado, ele divide os homens. E, inclusive,
É por isso que é tão difícil, em nossos dias, juntar alguns grupos que divergem de alguns pontos teológicos. Ou seja, uns acham que só ele está certo, o outro também acha que só ele está certo. Não importa as implicações disso. E o povo tem ficado totalmente dividido por coisas pequenas. Dentre os reformadores, haviam diferenças também. Por exemplo, Lutero pensava diferente de Calvino. Zwinglio pensava diferente de Calvino e de Lutero. Será que esses três homens se odiavam porque eles tinham pensamentos diferentes sobre algumas questões, não só a ceia? Governo de igreja foi uma das discussões entre reformadores. Eles pensavam diferente. Mas será que eles se odiavam e um estava excomungando o outro? Fulano é filho do diabo porque ele não pensa exatamente igual a mim. Não, é o outro não é crente por causa disso, sou eu que sou. Essa é exatamente a briga que tem acontecido em nossos dias com alguns grupos que divergem em relação a pontos secundários, doutrinas secundárias, que dentre os reformadores e os cristãos de todas as gerações, sempre houve algum tipo de divergência em relação à leitura de textos mais difíceis, de questões secundárias, não primárias. Porque quando são questões fundamentais, o povo de Deus se une para defender as questões fundamentais. O pecado divide. O pecado divide igreja. O pecado divide tudo. Principalmente porque o pecado diz ao homem, você é melhor, é você que está certo. Você é o presidente do presbitério, você é o presidente do conselho, você é o presidente do Supremo, você é o presidente da convenção, você é quem dita as regras. Então, se não obedecerem você, então você tem que perseguir até o fim. Isso é pecado. Se chama orgulho, arrogância, presunção. A palavra de Deus não ensina isso. A gente vê em Esdras um povo que agora se une para fazer a vontade do Senhor. Um povo que se une para fazer o que agrada a Deus. Ouso dizer que nunca haverá unidade no povo de Deus enquanto estivermos nesse mundo. Porque enquanto não tivermos o pleno, completo, perfeito conhecimento da palavra de Deus, porque não teremos aqui, por mais estudo que nós tenhamos, sempre teremos divergências de pensamento, porque um chegará a uma conclusão e o outro chegará a outra conclusão. Mesmo que nós tenhamos toda essa dedicação no estudo, sempre teremos pensamentos diferentes. Então, é preciso que a gente tenha maturidade espiritual, maturidade para realmente saber o que importa, o que é primário, o que deve vir em primeiro lugar em relação a outras questões. E o povo então se juntou para fazer o que agrada a Deus. O povo se juntou para glorificar o Senhor. Isso é bom. Lá em Gálatas 5, agora no versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e assim por diante. Observe que Paulo vai falar sobre a importância da unidade muitas vezes. Na verdade, até o Antigo Testamento nos fala, por exemplo, no Salmo que todos conhecem, Salmo de número 133, que nos diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Paulo vai dizer nas suas cartas da importância do povo de Deus estar unido. Não unido para fazer a vontade de uma pessoa, como se ela achasse que ela tem a razão, mas para fazer a vontade do Senhor, para ir para a Escritura. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Se houver alguma divergência, por que não juntar para refletir a razão dela? Então,
uma luta que Paulo vai dizer que é para ser travada com diligência, com esforço. Ele diz lá em Efésios capítulo 4, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. A gente só suporta, a gente só precisa ter paciência com alguém que tira a paciência. A gente só precisa se esforçar na relação quando o outro ele é diferente e incomoda. E Paulo diz, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, como há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, então a igreja tem que se esforçar para viver em unidade também, para que glorifique o Senhor. Veja que Esdras destaca o fato de que o povo que voltou agora era como um só homem, unido. O propósito de adorar a Deus, o propósito de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo, era um só, o povo estava unido para glorificar a Deus. Então isso deve fazer a gente pensar, por que as pessoas em nossos dias estão tão divididas? Pessoas procuram outras igrejas por pecados. Ou seja, elas não conseguem conviver com os outros, acham que as coisas têm que ser do seu jeito, não gostam quando não é feito e saem por causa disso. Nós encontramos divisão por causa da questão denominacional, que não dá nem para contar. O número de divisões a gente nem consegue contar. Tem alguma coisa errada. Dizer que isso está bom, está certo, não tem como. Igrejas, presbitérios, novas denominações e outras coisas mais surgem por causa de divisões. Não gosto de você, vou formar minha igreja. Não consigo conviver com esse grupo, vou formar o meu presbitério. Não sei o quê, porque as pessoas não sabem conviver. Ou seja, elas acham que tem que ser do jeito delas. Não pode ser de outro jeito. Tem que ser do jeito delas. As diferenças são sempre tratadas de forma errada. Aquilo que é fundamental, a palavra de Deus nos ensina, a igreja se esforça, se dedica para compreender e nela manter a unidade. Aquilo que é secundário, aquilo que a igreja sempre entendeu como secundário, tanto é que, como eu disse, nós encontramos na história da igreja uma série de divergências doutrinárias, dentro dos reformadores. E nem por isso um chamava o outro de filho do diabo. Um não dizia que o outro não presta. Um não perseguia o outro porque ele tinha divergência. Isso é só ler a história da igreja, você encontrará. A unidade do povo de Deus é importante. Na verdade, ela é fundamental. Ela glorifica a Deus, ela mostra a beleza da presença do Espírito do Senhor na vida da igreja. É importante a unidade. Diz Filipenses 2:2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Lá em Atos capítulo 2, nós encontramos uma igreja unida. A gente enfatiza muito alguns aspectos da vida da igreja de Atos 2 e não enfatiza outros. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sim, uma igreja unida pela mesma doutrina. Mas também na comunhão. Ou seja, a igreja, ela tinha uma relação que tinha sido motivada pela presença do Espírito do Senhor. Veja que ele diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então,
primeiro ponto aqui, que é levantado por Esdras, é importante. O povo estava unido para fazer a vontade de Deus. Se esvazie do seu orgulho. Se esvazie de achar que você é o dono de tudo e da verdade. É a palavra de Deus. Se há divergências, humildemente, os 2, os 3, os 4, os 5 vão à palavra de Deus. Os concílios chamados de concílios ecumênicos da história da igreja tinham exatamente esse propósito, de resolver problemas doutrinários, que naqueles momentos, eram problemas doutrinários seríssimos, e que a igreja resolveu. É claro que nós não vamos nos esforçar para preservar uma unidade humana acima do propósito de preservar uma pureza da palavra de Deus. Isso não pode ser feito. Ou seja, primeiro vem o zelo pela Escritura, que nos diz, inclusive, para amar o irmão como Cristo nos amou. Depois, em cima do zelo pela Escritura, vem o zelo pela unidade, comunhão, pelo amor, pelo relacionamento. Se a Escritura não for a base do relacionamento da igreja, a unidade da igreja será baseada em quê? No pecado? No subjetivismo? Então, isso também é um ponto importante. Observe que em Esdras, a unidade, ela está motivada pela nova vida daquele povo, daquela geração. Diferente daqueles anteriores, que quando se juntavam era para fazer o que não presta. Portanto, lute, se esforce para preservar a unidade da igreja. Mesmo na diversidade. Você pensa assim, o outro pensa assado. Se não são questões fundamentais ensinadas pela Escritura, então, aprenda a ser humilde. Aprenda a aceitar o outro na sua diferença. E então, siga preservando a unidade. Sente-se com seu irmão. Meu irmão, eu entendo assim. E você entende como? Eu entendo desse outro jeito. Vamos tentar ver se a gente consegue chegar a um denominador comum, ou vamos ver se a gente consegue ter contribuições de cada um, humildade, que está faltando em nossos dias. Porque as pessoas acham que estão certas. Eu discuti, entre aspas, eu conversei com algumas pessoas algumas vezes, poucas, não muitas, pelo Facebook. E algumas das pessoas que conversavam comigo, quando não tinham argumentos, chegavam partindo para a ofensa. Não foi incomum eu argumentar com algumas pessoas, mostrar que elas estão erradas, e elas, quando não têm argumentos, começam a ofender. É assim, a geração que, não tendo argumentos, parte para a ofensa, para o xingamento e assim por diante. Então, observe que nós temos problemas em nossa geração, sérios problemas, e precisamos corrigi-los. Portanto, vamos seguir adiante. No versículo de número 2, diz que eles se levantaram e edificaram o altar do Deus de Israel. Aquele povo que se uniu em torno do Senhor. Observe. E quando eles se reuniram em torno do Senhor, foi para fazer a vontade do Senhor, como nós veremos, inclusive. Observe que aquele povo que voltou, volta para dar prioridade ao culto ao Senhor. É claro que isso não aconteceu de uma hora para outra e também não foi sem a ajuda de profetas. O profeta Ageu e o profeta Zacarias também, inclusive nós vamos ver isso em Esdras, capítulo de número 5, eles exortaram o povo quanto ao propósito de dar prioridades para Deus. Lá em Ageu, capítulo de número 1, versículos, a partir do 1 diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? É uma pergunta. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. É verdade que eles não foram direto para o templo a fim de reconstruí-lo. Eles não tiveram uma iniciativa de primeiro restaurar aquilo que importava, o culto ao Senhor, o templo do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Todavia, quando o profeta foi levantado para mostrar que eles estavam errando, eles obedeceram. Eles ouviram, eles atenderam a palavra do Senhor. E então começaram a reconstruir o templo. Mas antes de reconstruir o templo, o que diz que eles edificaram o altar. Então o culto a Deus volta a ter centralidade na vida do povo de Deus. Quando Deus opera nas pessoas, quando há um avivamento real, quando Deus realmente está operando no meio do seu povo, coisas acontecem. Uma delas é a unidade do povo de Deus em torno de Deus, da sua palavra. A outra é o culto, a centralidade do culto, como acontecendo aqui em Esdras. O pecado, ele é antropocêntrico. O pecado, ele é egoísta. O pecado é hedonista. Ele acha que tudo gira em torno da gente. O pecado faz o homem achar que todo mundo tem que girar em torno dele. Mas o Espírito de Deus conduz o homem para Deus. O teocentrismo, Deus é o centro, o prazer em Deus. É por isso que numa nação onde pessoas são cristãs, não deveria ser diferente de termos em repartições públicas, nos governos, entre os políticos, pessoas que falassem de Deus no meio de uma reunião política, porque ela é uma pessoa que entende que Deus tem que ser o centro de tudo. Abolir com isso é estupidez de quem está tentando fazer com que o povo entre na miséria e na sarjeta, numa nação que venha a ter o seu Deus, o dinheiro, o seu Deus ser ela mesma, uma nação que venha a afundar-se no paganismo completo. E o povo não pode deixar. Já que nós vivemos essa, entre aspas, democracia, o povo deveria orar ao Senhor e falar para nossos governantes que nós não queremos mais isso. Minha gente, nós somos, arredondando, 210 milhões de brasileiros contra algumas centenas de políticos. O que eles são diante de uma nação desse tamanho? Então, povo de Deus, dobra o joelho no chão e começa a orar, clamar para que Deus opere. E não faz besteira de novo. Não aceita essas coisas. Não vota nesses caras que não valem nada. Infelizmente, nós temos uma nação corrupta. E nós precisamos começar a restaurar ou mudar essa nação. Isso começa com a centralidade de Deus. Deus tem que ser o centro de um povo. Quando Deus não é o centro, como é o caso do nosso país, em que as pessoas não têm Deus como centro, tudo que não presta acontece. Tudo que não presta acontece. Nós temos uma série de políticos envolvidos com a corrupção por causa disso. Então, em vez de ser simplesmente bater panela, ore ao Senhor, para que Deus opere no meio do povo. A centralidade do culto a Deus é uma solução para tudo. Deus é o centro. Isso significa que Deus será a razão e o propósito de tudo que nós venhamos a fazer. A gente precisa restaurar isso. Restaurar isso
começando com a própria igreja. E isso estava acontecendo lá. Veja, por falta da centralidade de Deus na vida de Jerusalém, o povo sofreu todos os danos. Danos políticos, danos econômicos, danos estruturais, todo tipo de dano. Até o castigo. Quando Deus não é o centro, tudo é possível. O pecado toma a frente. E tudo que não presta acontece. O povo restaura a centralidade do culto ao Senhor. Quem é central na sua vida? Deus é central na sua vida? Lembre-se que Jesus disse em Mateus 16, 24, que aquele que quer ser discípulo dele tem que negar a si mesmo. Tem que morrer o seu eu na cruz do Calvário com Jesus. E, consequentemente, Deus assumiu o centro da vida. Deus é o centro da sua vida. Se Ele não é, não importa que nome você tenha, não importa que denominação você frequente, você continuará sendo um idólatra de si mesmo, que vive em função de si mesmo. E não importa quantas vezes você vá a cultos dominicais. A questão não é estar numa denominação, a questão é ter Deus no centro. Deus tem que ser o centro da vida de um povo, da vida da igreja. De forma diferente, o pecado é quem será o centro e dominará completamente sobre o homem. É o pecado que leva você a uma série de práticas egoístas, mesquinhas, más, maledicentes. É o pecado que leva você a prejudicar o outro, a desonestidade, a mentira, o engano. É o pecado. Então, é preciso que Deus seja o centro. Foi por causa do pecado que Judá foi destruída. A tribo de Judá foi destruída. É preciso que Deus seja o centro. E Deus aqui vai voltar a ser o centro do povo de Deus. Eles levantam o altar ao Senhor para adorar ao Senhor. Veja que no texto é a primeira coisa que eles fazem. Ou seja, Esdras quer mostrar que o povo que voltou diferente, voltou impactado, voltou transformado. A palavra de Deus estava operando. Quando a palavra de Deus opera, Deus passa a ser o centro da vida da pessoa, o centro da vida de um povo. Deus é o centro da sua vida. Se você me disser que não, ou se no seu dia a dia você mostrar que Deus não é o centro, que você só está preocupado em ter saúde e dinheiro, você só está preocupado com bênçãos que Deus pode dar, então Deus não é o centro da sua vida. E se Deus não é o centro da sua vida, você é um idólatra de si mesmo. Você tem como Deus você mesmo. Porque até o ateu tem seus deuses. Ele é o principal deles. O dinheiro é outro. E assim vai. Deus, quando restaura o homem, ele passa a ser o centro da vida deste homem. E seguindo um pouco adiante, ainda no versículo 2, veja que o texto diz que eles levantaram o altar, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E diz o versículo 4, celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ou seja, escrito na palavra do Senhor. Então, um terceiro ponto que Esdras nos mostra é que o povo voltou-se para a palavra de Deus. Eles estavam unidos em torno de Deus, a centralidade de Deus passa a ser a realidade do povo, e eles começam a fazer as coisas segundo a palavra de Deus, diferente dos cultos pagãos. Isso, inclusive, é importante em nossos dias. O que é um culto bíblico? Não se engane. Um culto bíblico não é um culto segundo a tradição Y, X ou Z. Culto bíblico é o culto que está na Bíblia. Quais são os elementos que a Bíblia nos ensina para o culto ao Senhor? Então, como deve ser o culto? Centrado em Deus, na pessoa de Cristo, tendo a palavra de Deus como central no culto, tendo presença de cânticos que realmente sejam de acordo com a palavra do Senhor, de orações que sejam de acordo com a palavra do Senhor. Então, tendo uma exposição fiel e a leitura da palavra do Senhor, o
culto bíblico, a Escritura nos aponta para esses elementos. Não é um culto antropocêntrico, não visa agradar o povo, não visa fazer as pessoas rirem e nem visa fazer elas se sentirem bem. O propósito do culto não é ninguém chegar aqui e dizer assim, estou tão bem agora, vou para casa. O propósito do culto é adorar ao Senhor. Então, a palavra de Deus também visa adorar ao Senhor. E ela deve ser pregada com fidelidade. Quer exortando o povo, quer confortando o povo, quer edificando de um jeito, quer de outro. O zelo pela palavra do Senhor faz com que o povo de Deus busque uma vida de acordo com essa palavra. Veja que eles estavam agora adorando a Deus segundo a palavra. E isso é claro que não só o culto, mas a vida inteira. Afinal das contas, como nos diz lá Romanos, capítulo de número 12, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A vida inteira, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. A Escritura no centro da vida do povo de Deus, conduz o povo de Deus para uma vida com Deus. O que eu devo fazer a respeito do meu trabalho? Como eu devo agir como um aluno? Como eu devo ser como um professor? Como deve ser a atitude de um comerciante e de um vendedor? Como devemos agir como clientes que acham que tem sempre razão, que é mentira? O cliente não tem sempre razão. Muitas vezes ele está errado e precisa ouvir a verdade. Meu senhor, você está errado. Assuma que está errado. Como devemos agir em relação a tudo? A Escritura nos diz. Quando o povo de Deus se volta para a palavra de Deus, tudo na vida do povo de Deus é conduzido para a glória de Deus. Se você não sabe como agir, vai para a palavra do Senhor. Se você não sabe que escolha tomar, vai para a palavra do Senhor. Em vez de estar procurando profetada de uma série de pessoas por aí, vai para a palavra do Senhor, está em casa, você não precisa nem sair de casa para isso. Vai para a palavra do Senhor e Deus falará com aquele que o busca sinceramente, humildemente, desejando realmente fazer a vontade dele. Aqueles que vivem buscando profetadas e essa falsa espiritualidade de muitos que estão por aí, ou que vão atrás de culto de prosperidade, eles são só idólatras. Eles estão procurando que alguém satisfaça o seu ego. Eles querem que alguém diga o que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir a verdade. Eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir. Então eles são idólatras de si mesmos. É por isso que está tão cheia a Universal, a Internacional da Graça, a Mundial, porque está cheio de idólatras, são pagãos, que querem satisfazer o próprio coração. Eles querem satisfazer o próprio ego, por isso que estão lá. Então, tem que voltar para a palavra do Senhor, tem que voltar para a Escritura. E o povo voltou. Essa é uma marca de um operar de Deus na vida do povo. Unidade, centralidade do culto ao Senhor e o zelo pela palavra de Deus. Vamos fazer como Deus ensinou. Vamos fazer como está escrito. Não como eu acho. Não como o fulano que é importante acha. Como Deus disse que tem que ser feito. Então, o povo está sendo restaurado para fazer a vontade do Senhor. Veja que diferença. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 23, versículo de número 37, nos diz que durante gerações, o povo de Israel desprezou a palavra de Deus. E pior,
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. O povo desprezou a palavra de Deus por gerações. Agora, está ali pronto para ouvir o que Deus tem a falar. Quando Deus opera no meio do seu povo, o povo se curva humildemente para ouvir a palavra de Deus. Você já se curvou para ouvir o que Deus tem a dizer? Você já se curvou para ouvir a palavra de Deus e obedecer? Jesus disse em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uma expressão do agir de Deus no povo de Deus é a humildade diante da palavra de Deus, mesmo pregada de forma contrária às suas expectativas, mesmo anunciando os teus pecados e dizendo, mude, porque Deus não quer você desse jeito, porque Deus não se agrada de você desse jeito, mude, como diz várias vezes Apocalipse, anunciando para as igrejas que recebiam aquelas 7 cartas, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, Deus reconduz o seu povo para a palavra, para a Escritura Sagrada. Por fim, a dedicação a Deus mesmo na tribulação. Olha que coisa fantástica. Versículo 3. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor. Eles estavam debaixo do terror de outras terras, outros povos que estavam ali ao redor, oprimindo. Nós vamos ver isso no capítulo seguinte, capítulo 4, quando os povos inimigos começam a pressionar, começam a tentar criar emboscadas para o povo de Israel, os judeus, para eles que não reconstruíssem o templo. Mesmo debaixo de tudo isso, o texto diz, eles continuaram sacrificando ao Senhor. Olha que diferença. Um povo que nem debaixo das bênçãos divinas, antes, nem debaixo das bênçãos, fazia o que era certo. Agora, depois do castigo, depois que Deus operou, está disposto a fazer o que agrada a Deus, mesmo debaixo de tribulação. Veja que em Deuteronômios 32, versículo 12, nos conta como o povo antes era um povo duro de coração, que nem sendo abençoado, fazia a vontade do Senhor. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, como a gordura dos cordeiros e dos carneiros, que pastavam em Bazã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo. E bebeste o sangue das uvas, o mosto. Veja, só coisa boa. Deus abençoou o povo com tudo que é bom. Mesmo assim, mas engordando-se o meu amado, deu coices,
engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Era assim. Era um povo duro de coração, que nem abençoado glorificava a Deus. Agora, depois de Deus operar, depois de uma mudança, depois de Deus ter castigado e lapidado, trabalhado no seu povo, para que esse povo fosse purificado, olha a diferença. Uma geração disposta a adorar a Deus, mesmo debaixo de sofrimento, tribulação, de maus tratos, de opressão, de povos inimigos que estavam por ali. Percebe a diferença? Quando Deus opera na vida das pessoas, não importa o que elas estejam passando, elas estarão dispostas a glorificar a Deus. Não importa o que elas estejam sofrendo, elas estarão dispostas a fazer a vontade de Deus. Isso aconteceu ali. Nós vemos isso em Apocalipse, nos mártires, como Antipas, capítulo 2, versículo 13 de Apocalipse, que morreu e foi chamado de fiel testemunha. Ele não negou, não desistiu, não abandonou, não deixou de falar da palavra de Deus, mesmo debaixo da opressão, da perseguição, das ameaças dos inimigos. Essa é a diferença que Deus opera na vida daqueles que são trabalhados por Ele. Enquanto os falsos cristãos desistem ao sinal da primeira tribulação, ao sinal do sofrimento. Lembra da parábola do semeador? Parece tudo bem, mas primeiro o sofrimento aparece, então eles saem correndo e vão embora, e desistem. Enquanto os falsos cristãos fazem isso, os verdadeiros cristãos perseveram até o fim. Em Apocalipse, Deus mostra que a vitória da igreja consistia em perseverar até o fim. Os vitoriosos de Apocalipse foram aqueles que perseveraram. A perseverança dos santos foi a vitória da igreja. Porque mesmo tendo morrido, morreram para a glória do Senhor Jesus. Então, Deus opera. E quando Deus opera, grandes coisas acontecem na vida das pessoas. O que nós encontramos aqui em Esdras não é apenas uma reconstrução física de uma cidade, de um templo. É a reconstrução de um povo, do coração de pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus para viver para a glória do Senhor. Eles ainda precisavam entender isso. Tanto que no final do capítulo 3, muitos choraram por ver que a glória do segundo templo ser inferior à glória do primeiro templo. Por lembrarem tudo que passaram, porque eles ainda não estavam atentos, profundamente atentos, que o que estava acontecendo era muito maior do que a reconstrução de um lugar físico. Estava vendo a reconstrução de vidas, de corações. Se acontecer uma perseguição, se os comunistas começarem a ganhar, e se o nosso mundo começar a se voltar contra o cristianismo de uma forma mais dura, física e hostil do que já faz, a igreja ainda assim deverá louvar a Deus e lembrar que o que importa é o que Deus está operando em nós como povo. Se perdermos todos os prédios que foram construídos e o investimento milionário que se gastou em prédios feitos de tijolos, a igreja deverá lembrar que é aqui que Deus opera, no coração do povo. Este é o operar que importa. Não importa quantos prédios tenham sido levantados, por mais bonitos que sejam, mas quantas vidas Deus está salvando por meio da fiel pregação da palavra. Portanto, em nossos dias precisamos de reconstrução, não de prédios, porque há muitos prédios bonitos, mas mal utilizados. Nós precisamos da reconstrução de um povo,
para que ele viva em unidade em torno de Deus, para que Deus seja o centro da vida, a adoração seja o centro da vida deste povo, para que tenha zelo pela palavra do Senhor, zelo por aquilo que Deus nos fala em sua palavra, e para que se dedique a Deus, independente do que aconteça, e não apenas quando faz sol, mas também quando faz chuva, geada, e quando cai granizo, porque Deus é o centro da vida deste povo. Então, glorifique a Deus com a sua vida, e não apenas se preocupe com aquilo que Deus pode nos dar fisicamente, como obras de homens, pau e pedra, prédios levantados pelo ser humano.